Hoje a pregação, quero falar antes da gente passar para o momento do ceia. O título é o seguinte: perder para ganhar a vida. Perder para ganhar a vida. Semana passada eu falava sobre a mudança de mente, e às vezes a nossa mente ela está ligada, muito ligada aqui a esta terrinha. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão que Jesus falou. Que Jesus falou. E antes de eu ler o texto, quero começar falando aqui com os irmãos. Se os irmãos sabem de uma frase, famosa frase, não sei se os irmãos sabem quem a pronunciou primeiro e por quê. Deixa eu tomar um golinho. Se a Régia for assistir esse vídeo também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ela tem sido fiel aí assistir o canal. E ela está mandando até para Brasília, né? Brasília. Deus abençoe. A palavra de Deus seja propagada em nome de Jesus. Vocês já ouviram a seguinte frase? Provavelmente. Os fins justificam os meios. Já ouviram essa frase? Lógico que você não é obrigado a saber de onde que surgiu essa frase. Que não é correta, certo? É do famoso Nicolau Maquiavel. E o nome dele, até no português, criou até um adjetivo: ser maquiavélico. A pessoa é maquiavélica, hein? Esse Nicolau Maquiavel, ele era maquiavélico. E ele falava isso por causa do poder. Governantes políticos, do poder político. E ele tinha essa, uma das suas, conforme a filosofia dele, ele tinha essa famosa frase. E a gente pode entender essa frase, por exemplo, se você quer ficar rico, que é o seu fim, o seu objetivo. Quando a gente fala fins, é objetivos, né? Objetivo final. Se você tem o objetivo de ficar rico, este fim de ficar rico vai justificar tudo o que você fizer para ficar rico. Então quer dizer que se eu roubar para ficar rico, para Maquiavel vale. Para o cristão vale? Não. Você quer ficar rico, mas se for com a bênção de Deus, Deus tiver condições, capacidade, amém. E se não, Deus não vai te deixar faltar nada. Você vai ser rico da presença de Deus, amém? Amém. Então, para o cristão não pode ser os fins justificam os meios. E qual é o nosso maior fim, o nosso principal objetivo, o nosso grande objetivo como seres humanos? É viver uma vida agradável a Deus e, quando a gente deixar este corpo, estar lá na vida eterna, na presença de Deus. Amém? Esse é o nosso principal objetivo. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, quando a gente pensa um pouquinho nessa frase, a gente vai pensar que, infelizmente, o mundo, a carne, o diabo, como sempre digo, infelizmente eles estão tendo prioridade para a maioria das pessoas. E infelizmente até alguns cristãos. Mas a Bíblia nos alerta. Você vai continuar a existir depois daqui da terra. Esse corpo vai ficar, mas você vai continuar a existir. E vai continuar a existir onde
você escolheu aqui? Com Cristo ou sem Cristo? Céu, inferno. E eu gostaria então de ler este alerta que Jesus nos dá. Está no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 8. E Marcos, capítulo 8, eu vou ler do versículo 34 a 38. Marcos 8, 34 ao 38. Marcos 8, 34 a 38. Marcos 8, 34 a 38. Está escrito assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, Jesus lá naquela época, a geração já era adulta e pecadora, e hoje? Talvez seja pior, sei lá. Qualquer, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Sério? Jesus falando isso. Quer vir após mim? Se alguém quer vir, Jesus disse, negue-se. Opa! O que é se negar? Negar é você deixar de fazer as suas vontades. Se as suas vontades forem contrárias à de Jesus. E fazer a vontade dele. Isto é seguir a Jesus. Isto é andar com ele. Não ficar parado, mas andar com ele, onde você estiver, falando dele, fazendo a vontade dele. E onde você estiver, você deve seguir a Jesus. Então é você andar onde você for, praticando a sua vontade, na presença dele. Andar nos mesmos moldes de Jesus. Por isso é necessário imitá-lo, negando-se a si mesmo. Aí eu pergunto, né? Quanto você tem se negado para seguir a Jesus? A gente não vai ser perfeito, mas nós temos que lutar para nos negarmos. Para nos negarmos todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, Gálatas 5:24 diz assim, né? Que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Imundícias. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, crucificar a carne com as suas paixões, pecados. Isso é seguir, é negar-se para seguir a Jesus. E aí ele fala, então quando você se nega para seguir a Jesus,
você ganha. Parece que está perdendo, né? Mas não. Por isso Jesus fala aqui, quem quiser salvar a sua vida, que vida? A vida terrena. A vida passageira. Essa vida. Esta vida. Salvar a vida terrena é perder a vida celestial. Salvar a vida terrena é salvar suas próprias paixões, concupiscências, vontades, seus prazeres carnais e não abrir mão deles por ninguém. Isso significa você estar salvando sua vida terrena. Mas agindo assim, salvando a vida terrena, seus prazeres, e nisso estão seus pecados, escolhendo aquilo que é passageiro, você vai estar negando a vida eterna, negando o próprio Jesus. Aliás, você não precisa fazer coisas tão ruins assim, mas seu próprio egoísmo em pensar mais em você do que em Cristo te afasta dele. Te afasta dele. Isso é tentar ganhar a vida aqui. Perder então a vida terrena é abrir mão das vontades, dos prazeres terrenos para fazer a vontade de Cristo. É se oferecer, né, constantemente, dia a dia, como nós lemos no texto lá de Romanos, na semana passada, como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Ou seja, morrer para si mesmo todo dia. Peraí, pastor, mas como assim morrer? Primeiro que nós estamos morrendo. Fisicamente. Desde o dia que você nasceu, você vai viver alguns anos aqui. E cada dia que passa, você está morrendo, fisicamente falando. Mas você vai continuar a existir. Vai continuar a existir onde você escolher, enquanto você está aqui. Fisicamente você está morrendo. Mas não morra espiritualmente, Jesus fala. Morra para a sua vida passageira, mas não para a vida em Cristo. Então se ofereça sempre. Colossenses fala assim, Colossenses 3 a 4, diz assim, ó: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! Então quando a gente aceita Jesus Cristo, e a gente escolhe começar a negar-se as nossas vontades pecaminosas, nossos prazeres pecaminosos, para fazer a vontade de Cristo, nós estamos morrendo todo dia para esta vida pecaminosa e terrena, mas nós estamos construindo nosso lar celestial para a nossa vida eterna. Aleluia! Então quando Jesus diz que Ele quer salvar a sua vida terrena, sua vida de pecados, sua vida de prazeres pecaminosos, esta é a vida terrena. Se você quiser salvar esta vida, você vai perder a vida eterna. Mas se você perder esta vida, ou seja, morrer todo dia, deixar os seus prazeres carnais, os seus prazeres pecaminosos para lá, para fazer a vontade de Cristo, então você vai ganhar a vida eterna. Vocês querem ver uma coisa? Satanás, quando foi tentar Jesus, lógico que a gente pode pegar várias coisas ali. Lembra do lado de Mateus 4, quando Jesus foi batizado, e aí ele foi para o deserto, jejuou 40 dias. E no final veio Satanás para tentá-lo. Lembra desse texto? Lembra? E aí a primeira coisa, Jesus ali no final, lógico, 40 dias sem comer, quem é que não está precisando comer? Lembra que o diabo chegou ali,
e falou para Jesus: Senhor, você não é o Filho de Deus? Mande essas pedras se tornarem pães para salvar a sua vida terrena. O diabo sempre oferece para salvar a vida terrena, para esquecer a vida espiritual eterna em Cristo. E ele falou isso para o próprio Cristo. Que desafio, né? Mas Jesus respondeu para ele: a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele falou assim: bom, ele usou a palavra de Deus, eu vou usar também. Aí ele levou lá no pináculo do templo, a parte mais alta lá. Ó Jesus, eu vou falar o Salmo 91, viu? O pessoal vai lá pra frente, eles vão usar o Salmo 91 como se fosse um amuleto, tá? Ele citou o Salmo 91 para Jesus. Aos seus anjos dará ordem. Ó, lança daqui, porque os seus anjos dará ordem para que você não tropece no pé. Usou a palavra. Ou seja, se lança, mas salva a sua vida terrena. É Jesus. Mas também está escrito: não tentarás. Aí ele: você quer vencer como homem, né, Jesus? Então eu vou levar você aqui e vou mostrar para você umas coisas. Já que vocês, falei que você era o filho dele, eu sei que você é o filho dele, mas você está querendo só ser homem, ser humano, né? Tá vendo? Ó, a glória do mundo, ó, a glória, as riquezas, olha, tudo isso aí, ó, é meu, ele falou. E ele nada mais enganador. É meu. Se você se prostrar e me adorar, vai ser teu. Ou seja, de novo, Satanás oferecendo salvar a vida passageira, ter dinheiro para a vida passageira, em troca de adorar. Aí Jesus falou: para trás, Satanás, vá de reto. Está escrito: somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, é Deus, nós servimos a Deus, nós queremos fazer a vontade dEle. A nossa vida terrena, nós vamos perdê-la servindo a Deus, perdê-la entre aspas, porque nós estamos de passagem, mas nós, nesse tempo passageiro, que aqui nessa terra, a única coisa que você não consegue ganhar de volta, quando você perde e não ganha de volta, é o quê? O tempo. Foi embora. O tempo foi. Não volta nunca mais. Mas se você gastar esse tempo, perder este tempo para com Deus, você ganha a eternidade. Aleluia. Então esse é o texto que, né, por isso que Jesus disse: aquele que perder vai salvar, mas aquele que salvar vai perder. Ele está falando do terreno e do espiritual. Então, Satanás sempre quer nos desviar do propósito de servirmos a Cristo para a vida eterna. Ele sempre vai te oferecer as coisas desse mundo. Ele sempre vai oferecer os prazeres. Ele sempre vai fazer com que você perca o seu tempo com as coisas desse mundo, parecendo que você está ganhando. Aliás, talvez vocês já ouviram, né, muitas pessoas famosas aí, cantor, artista, enfim. Já ouviu falar que muitos fazem pactos para ganhar dinheiro, para serem famosos, coisa e tal. Para quê? Jesus fala, né, em outro texto ele fala: o que vale você ganhar? Não, ele fala aqui, né? Aqui. O que vale você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que vale? Não vale nada.
Eu quero estar com Cristo quando eu deixar essa terra. Aliás, eu quero viver já com Cristo. Aleluia. Você também, amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a hora é sempre agora. É sempre esta. Tem um texto lá de Eclesiastes 11:4, que diz o seguinte: quem somente observa o vento, nunca semeará. E quem olha para as nuvens, nunca cegará. Alguém já viveu na roça aqui? Como é que é assim mesmo? Olha, a gente precisa jogar semente. Ei, mas tá vento hoje, hein? E agora? Ah, vou esperar. Aí no dia seguinte, vento de novo. E o dele, se você somente olhar para o vento, você não vai plantar. E também, se você ficar, vai chover, então é bom a gente não ir colher lá, senão vai atrapalhar toda a nossa colheita. Se você olhar para as nuvens só, nunca colherá. O tempo é agora. Eu já ouvi muitas pessoas, talvez você já deve ter ouvido algumas outras pessoas falar o seguinte: não, deixa eu viver minha vida aqui, aí quando eu ficar velhinho, eu aceito Jesus e está tudo resolvido. Já ouviram alguém falar isso? Essa idiotice, essa, sei lá que sinônimo que a gente pode dar para isso. A pessoa não sabe. Quem garante que você vai ficar velho? A Dani estava falando que de um acidente aí, ocorreu aí na Moraes Salles, aí, um jovem de 30 anos, um acidente. E aí? O acidente foi besta ainda, né? Coisa boba. Um acidente, morreu. E aí? Deu tempo? Ele tinha Jesus? Se ele não tinha, deu tempo de falar alguma coisa com Cristo? De se arrepender? A hora é agora. A hora é agora de nos arrependermos dos nossos pecados e falar: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, me salva, Senhor, eu quero viver para sempre eternamente contigo, a partir de já. E quando eu deixar esta terra, você vai continuar existindo onde você escolheu. Simplesmente continuar a existir. Teu corpo ficará, mas você vai continuar. E eu escolho estar com Jesus. Quem mais escolhe Jesus aí? Glória a Deus. Então a hora é agora. A prioridade nossa, a prioridade do ser humano é dada por Jesus. Buscai em primeiro lugar, Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que ele falou antes, né? O comer, o vestir, né? Morar, tudo que você necessita aqui nessa terra. Você busca o reino, mas as coisas que você necessita, Deus te acrescenta. Você não precisa buscar, Ele te acrescenta. O reino você precisa buscar. Você precisa tomar a decisão, se arrepender dos seus pecados e viver conforme, como disse Jesus, né? Negue-se a si mesmo para me seguir, disse o Senhor. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Que cruz? O que significa cruz? Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. As lutas, você vai ter lutas aqui, as tribulações. Cruz tem esse significado de luta, sofrimento, tribulação. Tome a sua cruz e siga-me. Mas negue-se a si mesmo. Porque aí você vai salvar a sua vida. Perdendo comigo, entre aspas, você salva ela. Sua vida para sua vida eterna. Aleluia. Então, meus irmãos, hoje é o momento. Perder para ganhar. Perder, deixar passar o seu tempo aqui. Ah, mas peraí, pastor, eu trabalho. Ok? Quando você estiver trabalhando, trabalhe com o coração voltado para Ele, fazendo o seu melhor.
fazendo aquilo que é agradável a Ele. Não fique lá reclamando, meu patrão. Não. Senhor, te agradeço. Te agradeço. Abençoe essas pessoas. Repreenda as setas malignas. Que eu possa ter uma reação mais positiva com todas as coisas. Porque, irmãos, o que determina muito do nosso sofrimento é a nossa reação a ele. Como você tem reagido diante das circunstâncias da vida, diante das coisas da vida. É a sua reação. No trânsito, quem dirige sabe, né? Normalmente, no trânsito, em algum momento, quando você está dirigindo, alguém vai te dar uma fechada, vai fazer você ficar, perder as estribeiras, não sei o quê. Aí você fica com raiva. Se você ficar com raiva e deixar isso ir para o coração, você vai transmitir aquilo onde você for. Então, fechou, oh Deus, me ajude, abençoe o abençoado ali, me abençoe o abençoado ali. É difícil, sim, mas tome a sua cruz e siga Jesus. Todo momento da nossa vida, nós temos que priorizar aquilo que tem mais valor, que é o Senhor Jesus e é o seu reino. O seu reino, para então nós alcançarmos a vida eterna. Porque a terrena, meus amigos, a gente sempre está falando, é passageiro. Mas use o passageiro para alcançar o eterno. Aí sim. Qual é o seu fim? O eterno. Qual é o meio? É tudo aquilo que é passageiro, mas você vai usar em Cristo Jesus para alcançar o eterno. Aí vale. Você está usando os meios de forma correta para alcançar um fim glorioso. Eu já vi, infelizmente, pessoas que usam Deus, até Deus, a palavra, a Bíblia, como um meio para alcançar, por exemplo, um fim terreno, que é a riqueza. Cuidado. Cuidado. Temos que tomar cuidado. Tome cuidado você e tome cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas. Nós temos, o correto é usar o passageiro para alcançar o eterno. Coma arroz e feijão. Para quê? Para alcançar a vida eterna. Trabalhe duro, corretamente, para enriquecer o teu patrão, mas você está enriquecendo você também para a vida eterna. Então façamos isso. Usemos o passageiro. Então, agora pense, porque isso também tem proporções. Você tem mais usado o mundo, tem sido mais o seu fim? Ou você tem usado, e você tem usado Deus para esse fim? Ou o inverso, você tem usado o mundo para alcançar a Deus? E não Deus para alcançar o mundo? Nós temos que pensar. Porque às vezes a gente se apega muito, né? Aqui. Então, você, pense aí. Pense nessa frase. Os fins justificam os meios? Não. Não justificam. Mas use os meios de forma agradável a Deus para alcançar qualquer fim. E principalmente a vida eterna. Amém? Então, meus irmãos, arrependam-se dos seus pecados. Creia em Cristo. Tenha-o como seu Salvador, seu Senhor. Como a semana passada, renove a sua mente com as coisas do alto. Pratique mais as coisas que são agradáveis a Deus. Busque a Ele em oração e jejum, evangelizando, sendo bondoso, sendo verdadeiro, nunca mentindo, falando sempre a verdade, com justiça,
orações ao alto. E Cristo vai se revelar mais a você. E você certamente, as lutas que você vai ter, elas vão ser vencidas em nome do Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Perder as coisas terrenas, perder o tempo aqui para agradar a Deus é ganhar. Que sempre possamos fazer isso. Negar-se a nós mesmos e seguir a Jesus. Isso sim, perder para ganhar. Porque se você não negar-se, você vai ganhar por pouco tempo para perder eternamente. Isso nós não queremos. Eu quero vida eterna. Quem quer vida eterna, fique em pé. Esses dias eu tenho, as pregações tenho falado muito dessa questão da nossa transformação, daquilo que Jesus nos orienta em servi-lo, como nós devemos servi-lo, como nós devemos estar na presença dele enquanto nós estamos aqui. Porque realmente, irmãos, nós estávamos comentando um pouquinho com o Cláudio aí, nós estamos vivendo um período da história que, na minha opinião, é o processo do início do fim. Início do fim. Porque antes, as pessoas tinham vergonha, ou medo, ou receio de expressar o mal, de falar o mal, ou então eles tentavam fazer ocultamente. Agora, descaradamente descumprem a lei, descaradamente querem o mal das pessoas, descaradamente, sem vergonha alguma. E isso é preocupante. Nós que somos cristãos, nós precisamos, não podemos cair nessas armadilhas do diabo, de valorizar a vida aqui, valorizar a eternidade. Levante só. Deus Todo-Poderoso, eu quero agora orar e abençoar o teu povo. Crê em ti. Meu Senhor Jesus, o Senhor fez tudo por nós. O Senhor veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado. E todo aquele que crê e aceita, e se arrepende dos seus pecados, e crê na tua obra, este é salvo. Esse começa a negar-se para fazer a tua vontade. E nós somos desses que estamos nos negando para fazer a tua vontade. Senhor, dê-nos força para continuarmos nessa jornada. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida, em todos os momentos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na família, ou andando na rua, fazendo as compras, enfim, meu Pai, tudo que nós fizermos aqui nesta terra, que seja feita direcionando a Ti. Porque aí sim, tudo valerá a pena. A eternidade vale a pena. Vale a pena tudo que nós fizermos contigo. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de termos conhecido a Ti como nosso único e suficiente Salvador. Continue abençoando a cada um dos Teus filhos. Eu abençoo na autoridade do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. E que nós possamos seguir em frente, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Sua justiça. E eu sei que o Senhor cuidará de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Assentai-vos. Vamos passar agora para o nosso momento. Ceia. Ceia do Senhor, onde nós lembramos tudo que Jesus fez por nós.
mais prático, mas tem uma dificuldade aí. Se pôr força demais, se pôr de menos não abre. Se pôr força demais, para a força é correta. 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O Celso foi abrir para mim, na hora que ele abriu que me deu, eu caí no chão. Desculpa. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Abrir, o Celso foi abrir, na hora que ele fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora eu peço para que você pegue o pedacinho de pão. Só levante. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Estamos lembrando que o Senhor rasgaste teu corpo por nós, por amor a nós. Este pão simboliza aquilo que o Senhor fez por nós. E nós estamos aqui para lembrar desse gesto por fé. Nós queremos te agradecer. Então, abençoe agora, Senhor, esse símbolo para que nós lembremos de Ti. Todos nós participemos. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória. Senhor, muito obrigado que o Senhor derramou o seu sangue por amor a nós. Esse cálice agora simbolizando isso, nós estamos lembrando esse gesto seu, esse gesto de amor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui lembrando, comemorando esta vitória para nós, para que nós possamos ter a vida eterna em Ti. Louvamos e te agradecemos. Abençoe agora este cálice para este gesto, em nome de Jesus. Todos nós participamos. Aleluia. Glória a Deus. Seguimos em pé. Felizes. Felizes porque Jesus morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado. Aleluia. Você está feliz por isso? Você deve ficar feliz por isso todos os dias da sua vida enquanto você estiver aqui na terra, porque quando você chegar lá no céu, aí vai ser felicidade total. Aí o peso do corpo, as doenças vão ficar para trás, o sofrimento vai ficar para trás, a injustiça vai ficar para trás, o diabo vai ficar para trás. Tem até uma música, do Matos Nascimento que fala, o diabo vai ficar, aquilo que é ruim vai ficar para trás. Nós vamos estar lá com Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui, vamos nos negar e fazer a vontade dele. Amém? Então, se você tem algum pedido de oração, pense agora nesse pedido de oração. Nós vamos agora orar agradecendo a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, meu Pai, queremos te agradecer por mais uma vez estarmos reunidos aqui, comemorando e lembrando daquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário. Também, Pai, eu peço agora todos os pedidos de oração dos teus filhos agora, que eles estão colocando diante de Ti. Em nome de Jesus, alcance-os, alcance esse pedido, Senhor, dê vitória. Se foi de intercessão por uma pessoa, Senhor, alcance essa pessoa
Se for por si mesmo, meu Deus, dê essa vitória para o teu filho, para a tua filha. E meu Deus, nós cremos que, conforme diz a tua palavra, quando nós orarmos crendo, nós vamos receber. E nós vamos receber esta vitória no nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe agora o retorno aos nossos lares, abençoe o nosso final de semana, que tudo seja feito, que tudo nós possamos fazer para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam na vida de todos. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai ser.